Olá, então dando continuidade ao nosso treinamento, hoje vamos falar da aba Indicadores. Tá? Aqui na aba Indicadores você encontra mais três abas, né? A primeira aba aqui é a aba Resultados, onde você encontra aqui os resultados consolidados dos principais pontos aí de análise do seu controle aí de transporte de passageiros. Tá bom? Então, primeiramente, você vai estar selecionando aqui o mês da sua análise, tá ok? Então, se eu selecionar aqui janeiro, tem pouquíssimas informações. Aqui, ó, agosto, né, ó, novembro, enfim, tá? Nós temos aqui abril, tá certo, muito bem. Então, aqui nós temos então, você vai selecionar aqui o mês da sua análise, você vai formar aqui o ano da sua análise, ok? E aqui, nessa primeira tabela, você tem aqui a taxa de ocupação anual, tá? Você tem a taxa de ocupação anual. E aqui você tem então uma mensagem dinâmica aqui, né? Um texto dinâmico. Se você mudar o ano, ele vai mudar aqui, ó, o ano também. Tá? Então fica taxa de ocupação anual em 2019. Se você mudar aqui para 20, taxa de ocupação anual em 2020. E conforme você vai modificando, perceba aqui que zerou tudo, porque não tem informação, não tem dado lá lançado para 2020. Então vamos voltar aqui para 2018. Todos os dados retornaram e aqui também foi modificado. Da mesma forma, aqui na taxa de ocupação mensal, em todos os outros textos, tá bom? São textos dinâmicos. Se você mudar aqui, ó, mudou para maio de 2018. Se você modificar aqui, ó, julho de 2018, tá ok? Muito bem. Então vamos retornar para abril, que é onde tem mais... Opa, não é abril, acho que é março. Vamos ver, maio. Onde tem a maior quantidade de dados aqui que a gente pode estar exemplificando de uma forma melhor, tá bom? Então aqui, primeira tabela, taxa de ocupação anual, tá? E aqui você vai ter, então, para cada tipo de veículo, nós temos aqui três tipos de veículo, né? Temos aqui o ônibus, micro-ônibus e a van, tá? Muito bem. Então aqui você tem a capacidade de cada um desses veículos aqui. Essa capacidade aqui, ela vem lá da aba Cadastro, tá ok? A ocupação, tá bom? A ocupação de cada veículo aqui, na realidade, vai ser a soma, tá? Você tem aqui em 2018, né, a taxa de ocupação consolidada. Então você tem a capacidade. Então é a soma de todas as capacidades, da capacidade de todos os ônibus em 2018, ok? Então tudo isso aqui vem da aba Lançamentos, tá? Eu havia falado planejado, mas não, vem da aba Lançamentos. Tá bom? Então ele vai somar todos os lançamentos que você fez em 2018 e ele vai somar todas as capacidades dos ônibus. E aqui na ocupação, ele vai somar da mesma forma a ocupação de todos os lançamentos que você realizou para os ônibus em 2018. E aqui na taxa de ocupação é justamente o percentual de ocupação, né? A quantidade de pessoas que foram transportadas, fica melhor dizendo assim, a quantidade de pessoas que foram transportadas em relação à capacidade de transporte do total de ônibus, tá ok? Aqui da mesma forma você tem a capacidade, o total, né, da capacidade, ele vai somar lá em lançamentos, todos os lançamentos que você fez em 2018, dos micros, né, todos os transportes que você realizou, né, e a capacidade total de cada transporte. E aqui a ocupação foi todas as pessoas que foram transportadas nesse tipo de veículo aqui em 2018, e aqui você tem a taxa de ocupação, tá ok? E a mesma coisa aqui para as vans, tá bom? Então observe aqui o seguinte, né? Nos ônibus aqui nós temos uma taxa de ocupação menor, né? Ou seja, você tem muita oferta e pouca utilização. Então de repente é mais vantagem você colocar um micro para fazer essas rotas, tá bom? E aí você, antes de fazer, você tem que analisar
Que nós vamos ver aqui na parte individual, né, qual é a rota que está tendo então a menor, está sendo subutilizado, né, esses ônibus, ou seja, ele tem uma oferta muito grande e está tendo pouca utilização. E aí você pode reduzir esse custo aqui, colocando um micro para fazer o serviço daqueles ônibus que estão tendo menor ocupação dos lugares disponíveis, tá ok? Da mesma forma, você tem uma análise aqui mensal da taxa de ocupação, ok? Então aqui em maio, nós vemos aqui em maio que a taxa de ocupação dos ônibus foi de 55%, né? Então essa tendência que ela continua, tá? A taxa de ocupação aqui do micro, tá, foi de 86%, tá, ok? Então essa tendência aqui continua, tá bom? E aqui a taxa das vans também de 100%, e essa tendência que nós vemos aqui na ocupação anual, ela continua, tá bom? Abaixo aqui nós vemos aqui consolidado do tempo médio de percurso diário em 2018, ou seja, esse texto aqui também é dinâmico, ok? Então é uma taxa, é o tempo médio de percurso diário anual, tá? Então aqui nós temos as rotas e aqui nós temos então os meses do ano, tá? E aqui nós temos então a média de percurso diário, ok? Então o tempo médio de percurso dessa rota Campo Grande com Perge em abril é de 5 minutos e 12 segundos. Aliás, 5 horas e 12 minutos, perdão. Essa outra rota aqui, São João de Meriti versus Comperge, o tempo médio de percurso no ano, nesse mês de abril aqui, melhor dizendo, né, foi de 6 horas e 10 minutos, ok? E aqui você pode estar percebendo então uma variação. Qual é a variação de tempo de percurso mês a mês, tá bom? E aí, esse tempo de percurso, você pode estar analisando depois cada rota individualmente, né? Por exemplo, a rota Campo Grande, em maio ela teve um tempo de percurso muito grande. Poxa, o que aconteceu? Demorou muito, etc. Você pode estar vendo lá na aba individual o que aconteceu, você pode estar filtrando lá nos seus lançamentos para ver as anotações que você fez na coluna observação, se tem então se teve, né, no caso, algum acidente, alguma obra, alguma mudança de trajeto, enfim, tudo isso você vai poder identificar, investigar aqui no seu controle de transporte, tá bom? A próxima tabela aqui é a média de quilômetros percorridos, a média diária de quilômetros percorridos, o raciocínio é o mesmo, tá, ok? Aqui você tem as rotas, aqui você vai ter então os meses do ano, e aqui você tem a média dos quilômetros percorridos por cada rota, tá bom? E aí você pode estar analisando então a variação, né, por que aumentou, se aumentou, né, se diminuiu, e aí você pode estar investigando aí por que aumentou e por que diminuiu. Tá, ok? A próxima tabela aqui é a média diária de passageiros transportados. Em cada rota, né, você tem então, aqui ao longo dos meses de cada ano, a média de passageiros transportados aí por dia em cada rota, tá, ok? E a próxima aba então, nós temos a aba gráficos, que é uma representação gráfica de todos aqueles resultados que vimos anteriormente. Aqui nós temos a taxa de ocupação, temos aqui os gráficos em pizza, que ele te mostra aqui o gráfico aqui da capacidade de cada ônibus, né? De cada veículo, né? Então nós temos aqui a capacidade aqui do total de ônibus aqui, né? Em 2018 a capacidade foi de 714 lugares, tá, ok? Micro 224 lugares e van 14 lugares, né? Então do total da capacidade da tua frota, né, os ônibus eles representam 75% do total de capacidade, micro representa 24% do total de capacidade de transporte que a sua frota tem,
e as vans representam 1% do total de capacidade de transporte da tua frota. Aqui na taxa de ocupação, aqui na ocupação, né? O consolidado aqui da ocupação, tá? Isso aqui é anual, ok? Mensal veremos à frente. Aqui, os ônibus tiveram aqui um total de 399 pessoas transportadas, tá? Que representa 66% do total de pessoas transportadas pela sua frota no ano de 2018. Aqui, micro, você tem 192 pessoas transportadas, que representam 32% do total de pessoas transportadas. E a van, você tem aqui 14 pessoas transportadas, que representam 2% do total de pessoas que foram transportadas pela sua frota no ano de 2018. Tá? E aqui nós temos então a taxa de ocupação, tá bom? Então aqui, né, como nós vimos anteriormente nas tabelas, aqui o ônibus ele tem 56%, tá, de ocupação, certo? Aqui a gente percebe que está subutilizado. A micro, né, tem 86% de ocupação e a van tem 100% de ocupação, ou seja, a van, onde ela está alocada, na rota que ela está alocada, ela está sendo a mais assertiva aqui dos três veículos que são utilizados aqui pela sua empresa, tá bom? E aqui na taxa de ocupação mensal o raciocínio é o mesmo, sendo que aqui você está analisando o mês que você selecionou lá. Então no mês que nós selecionamos lá, o ônibus ele tem uma capacidade, a capacidade mensal, né, daquele respectivo mês, a capacidade de transporte da sua frota naquele respectivo mês foi de 210 lugares, que representa 47% do total da capacidade da tua frota naquele mês. Aqui o micro, 224 lugares, que representa 50% do total de capacidade da tua frota naquele mês. E a van, que tem a capacidade de 14 lugares, que representa então 3% do total de capacidade da tua frota naquele mês. A taxa de ocupação, o raciocínio aqui é o mesmo, que nós vimos anteriormente. Ônibus, ele teve uma ocupação de 116 lugares, tá ok? Que representa 36% do total de pessoas transportadas naquele mês. O micro transportou então 192 pessoas, representa 60% do total de pessoas que foram transportadas pela tua frota naquele respectivo mês, tá? E a van transportou então 14 passageiros, que representa 4% do total de pessoas transportadas na tua frota naquele mês, pela sua frota naquele mês. E a taxa de ocupação, o raciocínio, a gente pode perceber que segue aqui uma tendência, a tendência é mesmo a análise anual com a análise mensal, a gente percebe que a tendência é a mesma aqui, ok? Então o ônibus está sendo subutilizado, 55% de ocupação, micro 86% de ocupação, né? E a van 100% de ocupação, ok? Muito bem, então aqui nós temos aqui o consolidado do tempo médio de percurso diário, né? Que é a média do percurso diário de cada frota, tá, ok? Então aqui você tem um gráfico para cada rota, certo? E você vai ter aqui então o tempo médio de percurso de cada uma dessas rotas em cada mês, ok? E aqui abaixo nós temos então o consolidado aqui da média de quilômetros percorridos por cada rota em cada mês, tá, ok? Abaixo aqui você vai ter também o consolidado aqui da média diária de pessoas transportadas, tá, ok? Então para cada rota você vai ter aqui a quantidade de pessoas que foram transportadas em cada mês, tá bom? Muito bem, então aqui finalizamos aqui a parte de gráficos. Então vamos aqui agora para
análise individual. Aqui na análise individual é muito simples. Aí você vai selecionar aqui o mês que você deseja analisar, certo? Se você mudar, vai mudar as informações, ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para abril, que não tem mais. Aqui você vai informar aqui qual é o ano da sua análise, certo? Opa. Muito bem, certo? Vou colocar aqui 2020. Aqui nós temos também textos dinâmicos aqui, que acompanha os dados que você informar aqui em cima. E aqui você vai selecionar qual é a rota que você quer analisar. Se eu quiser analisar a primeira rota, vamos analisar então a primeira, né? Aqui você tem a taxa de ocupação anual dessa rota aqui, certo? Aqui você tem a taxa de ocupação mensal dessa rota. Aqui abaixo você tem o consolidado anual, né? Da respectiva rota. E aí você tem aqui os meses do ano. E os indicadores aqui é o tempo médio de percurso. E aqui a média de quilômetros percorridos. Ok? Então você tem aqui para cada mês do ano, né, o tempo médio de percurso dessa respectiva rota aqui. E aí você vai ter aqui a média de quilômetros percorridos diariamente dessa rota aqui mês a mês, tá ok? Aqui você tem uma análise da variação do tempo médio de percurso, é uma análise mais aprofundada aqui do tempo médio de percurso. Então você tem aqui o que foi realizado em cada mês, que são essas informações aqui. Você tem aqui o estimado. Esse estimado aqui, ele vem lá esses dados aqui, ele vem lá da aba cadastro das rotas, onde você cadastrou a rota. Você não cadastrou, você vai cadastrar lá a estimativa, né, o tempo de percurso estimado para cada dia, né? Então, esses dados aqui, eles vêm de lá. E aqui você tem uma análise da variação, né? O estimado em relação ao que foi realizado, tá? Como nós não temos dados aqui em fevereiro, março, só temos dados aqui em abril, fica um pouco estranho, mas o raciocínio é esse aqui, ó. Se o estimado é 4 horas e 36 minutos, certo? E realizamos aqui, e foi realizado 4 horas, né? E a média foi de 4 horas e 36 minutos, então não tem variação alguma, né? Então o realizado está de acordo com o planejado, né? Aqui já foi o inverso, né? A gente pode usar isso aqui para exemplificar. O estimado, né? O planejado aqui, o estimado é de 4 horas e 36 minutos e não foi realizado nenhum tempo de percurso, né? Um exemplo aqui, esse ônibus, essa rota nesse mês ela não foi realizada. Então houve uma variação aqui, né? De menos 100%, teve uma redução de 100% do tempo médio de percurso, ok? Então a gente pode utilizar isso aqui dessa forma para exemplificar, tá bom? E se tivesse um aumento, né? Se tivesse um aumento aqui, então ele estaria aqui, vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que aí vai exemplificar melhor. Pronto, aqui, ó. Então eu simulei aqui um aumento, né? Não faça isso porque aqui são fórmulas, eu estou fazendo para exemplificar. Então aqui é o seguinte, houve um aumento de 9%, tá, no tempo médio de percurso para essa rota aqui, no mês de maio, tá ok? Então ele vai aparecer assim, tá bom? Deixa eu retornar aqui a fórmula normal, a original. E aqui abaixo nós temos então uma análise da variação da média de quilômetros percorridos. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. Então aqui o raciocínio é o mesmo que nós vimos anteriormente, tá ok? Você tem aqui o que foi realizado, você tem aqui a estimativa de quilômetros percorridos, que também é lá do cadastro das rotas, você tem aqui o cálculo da variação, ok? Então aqui no mês de abril, o estimado é de 148 quilômetros percorridos, foi realizado então 148 quilômetros e não teve variação nenhuma, ou seja, o realizado está de acordo com o estimado, que é o que foi planejado.
Aqui em março, né, o estimado é de 148 quilômetros e não teve nenhum quilômetro percorrido, ou seja, é como se essa rota não tivesse sido realizada nesse mês de março. Então houve uma redução de 100% na média diária de quilômetros percorridos aqui no mês de março para essa rota, certo? E a mesma forma é se nós tivéssemos aqui então um aumento. E aqui tinha estimado é 148 km, foi realizado então 160 km, houve um aumento de 8% no tempo médio de percurso, tá bom? De quilômetros percorridos aqui no mês de maio para essa rota, certo? Opa, deixa eu retornar aqui, isso, pronto. Tá bom? E aqui é o consolidado dos passageiros transportados nessa rota, tá bom? E aqui você tem os meses do ano e para cada mês você vai ter então a quantidade de passageiros transportados, tá bom? Aqui é o total de passageiros transportados nessa rota. E aqui abaixo você tem então os gráficos para cada tabela daquelas que nós vimos anteriormente, tá ok? Tem aqui o tempo médio de percurso diário, você tem, deixa eu voltar aqui, tem aqui a taxa de ocupação anual, você tem aqui a taxa de ocupação mensal, essa rota, você tem aqui o consolidado anual da rota, tem o tempo médio de percurso diário, né, a média de quilômetros percorridos diariamente, você tem aqui a variação, né, do tempo médio de percurso e a variação dos quilômetros percorridos. E aqui é o total de passageiros transportados, ok? Tem aqui uma linha de tendência que ela vai estar te sinalizando aqui qual é a tendência então da quantidade de passageiros transportados aí em cada mês, ok? Muito bem, então ficamos por aqui, esse vídeo se encerra aqui, tá? Te aguardo então no próximo vídeo, onde falaremos aí da aba relatórios. Um grande abraço e sucesso!